Em um mundo onde humanos e super-heróis coexistem, um policial solitário e uma detetive brilhante se unem para dar fim a uma perigosa ameaça. O filme que vamos recapitular é Como Virei Super-Herói de 2020. O filme começa mostrando um policial chamado Murrow. De repente, ele é chamado pelo seu superior para lidar com um caso de incêndio criminoso em uma boate. Mas ele chega tarde demais, causando uma má primeira impressão em seu novo colega de trabalho. Ele até é repreendido pelo chefe da polícia por seu desempenho. Como resultado, o chefe recruta um tenente chamado Schautzman para se tornar seu parceiro. A primeira impressão entre eles não é boa, especialmente Schautzman, que não gosta do comportamento de Murrow anteriormente. Pouco depois, eles recebem uma chamada de emergência para um caso de refém em uma escola. A situação na escola é caótica porque há um aluno que consegue disparar fogo das mãos. Além dele, há também uma estudante chamada Lily, que parece ter muita dificuldade em controlar seu próprio poder naquele momento. Depois que a polícia chega, eles imediatamente pensam que o garoto é o cérebro por trás do incêndio criminoso anterior. Enquanto os outros policiais planejam sua estratégia de prisão, Murrow se aproxima casualmente do garoto e não carrega nenhuma arma. Ele lentamente acalma o garoto até que ele se acalme. Com a oportunidade, Murrow e outros policiais prendem rapidamente o garoto. A partir desse incidente, a polícia encontra 2 objetos estranhos que são suspeitos. Após uma investigação mais aprofundada, descobre-se que o caso de incêndio criminoso anterior não foi obra do garoto. Então eles concluem que há outra pessoa que tem exatamente o mesmo poder que o garoto. Em outro lugar, há um adolescente que está negociando objetos estranhos. É revelado que o objeto estranho é uma substância proibida que pode dar poderes sobre-humanos a pessoas comuns. Portanto, os outros adolescentes estão muito interessados em comprar a substância. Enquanto isso, Murrow escolheu se separar de Schautzman para encontrar seu melhor amigo, Monte Carlo. Ele costumava ser um super-herói que frequentemente ajudava a sociedade e era admirado por muitas pessoas. Ele foi acompanhado por outros 2 super-heróis chamados Calista e Gigaman, e eles finalmente se tornaram um trio, chamado Pack Royal. No entanto, devido à sua idade avançada, ele deixou sua carreira. Quando ele era um super-herói, ele conheceu e trabalhou com Murrow. Isso é o que os mantém próximos até hoje. Lá, Murrow quer pedir sua ajuda para investigar o caso de incêndio criminoso. Após ler seu caderno, ele menciona Brasero como um possível suspeito do incêndio anterior. Sem mais delongas, Murrow se apressa para encontrar Brasero. Existe uma sede de pesquisa liderada por alguém chamado Naja. É a base de pesquisa que produz substâncias ilícitas e também é negociada entre os adolescentes. No dia seguinte, a polícia realizou uma reunião relacionada ao caso de incêndio. No momento certo, Murrow conta ao restante da polícia sobre Brasero. Agora, Brasero finalmente foi nomeado como um suspeito temporário no caso de incêndio. Assim, o chefe de polícia direciona imediatamente todas as equipes para procurar Brasero. Depois disso, Monte liga para Murrow para informá-lo de que Brasero está trabalhando atualmente em um restaurante em Paris. A cena muda para Calista, que agora está trabalhando como professora de basquete. Ela tem um superpoder de enxergar de relance o que vai acontecer com uma pessoa no futuro. Ao mesmo tempo, Murrow a visita e pergunta sobre Brasero. Inesperadamente, descobre-se que ela conhece Brasero muito bem. Murrow então pede sua ajuda para encontrar Brasero, mas ela recusa. Mesmo assim, ele não desiste e continua sua investigação com Schautzman. Mais tarde, eles vão ao hospital onde as vítimas do incêndio estão sendo tratadas. O médico informa que uma pessoa já morreu. Surpreendentemente, descobre-se que o paciente é Brasero, que é vítima da substância ilícita. O médico também suspeita que a substância seja feita de sangue humano. Sabendo dessa informação, eles precisam encontrar o verdadeiro mentor por trás disso. Naquela noite, eles decidem ficar acordados até tarde e olhar as fotos das câmeras de segurança no local. A partir da foto, Murrow acidentalmente encontra uma pessoa que conseguiu escapar do local. Eles também continuam sua busca em todos os hospitais que tratam as vítimas do incêndio. Depois de um tempo, eles conseguem encontrar o garoto. O garoto aparentemente fugiu e escolheu ser tratado em um hospital diferente das outras vítimas. Isso certamente os deixa suspeitos em relação a ele. Imediatamente eles interrogam o garoto, forçando-o a admitir quem é o traficante. Ao contar o que aconteceu com Brasero, ele finalmente diz que alguém chamado Ismael vendeu a substância do lado de fora da escola. De fato, ele é um dos subordinados de Naja.
Mas, por outro lado, ele acaba sendo pego secretamente carregando algumas substâncias e desaparece da base de Naja. Naja também suspeita que ele o trairia, então ele imediatamente ordena que o restante de seus homens encontre Ismael. A cena se move para Ismael, que está caminhando em direção a algum lugar. Naquele local, a polícia está esperando por ele. Sabendo que está prestes a ser preso, ele tenta escapar daquele lugar. Monroe e Schautzman o perseguem rapidamente. Com uma boa cooperação, eles conseguem capturá-lo em uma loja. Depois disso, ele é interrogado diretamente por Monroe e sua equipe, mas ele escolhe ficar em silêncio. A polícia está ficando confusa. Por outro lado, Monroe obtém informações de Monté sobre um homem chamado Eclipso, que tem o poder de deixar outras pessoas cegas instantaneamente. Eles suspeitam que talvez essa pessoa tenha algo a ver com o caso deles. Algum tempo depois, Eclipso ataca a delegacia de polícia. Ele recebe assistência de alguns homens de Naja para libertarem Ismael. Alguns policiais ficam temporariamente cegos. Monroe também encontra Schautzman, que também fica cega e cai. É revelado que Monroe tem um superpoder de mover ou levantar objetos com as mãos, conhecido como telecinese. Ele utiliza seu superpoder imediatamente para salvar Schautzman. Enquanto isso, Ismael é levado imediatamente pelos homens de Naja. Em sua base, Naja deseja matá-lo com as próprias mãos. Mas antes disso, ele conta a Naja que viu um policial com superpoderes. Essa informação chama a atenção de Naja, que imediatamente envia seus homens para procurar Monroe. Ao mesmo tempo, Calista tem uma visão sobre 2 de seus alunos que estão prestes a morrer devido a uma substância. Eles morrerão por causa da substância protótipo recentemente desenvolvida por Naja, que foi dada a eles gratuitamente. Eles não sabem que estão sendo usados como cobaias. Acontece que a substância foi desenvolvida por Naja a partir do sangue de uma garota sequestrada chamada Lily. Ela é filha de Gigaman, e o superpoder que está em seu corpo é nada menos que a descendência de seu pai falecido. Monroe, ao saber disso, fica muito irritado e começa imediatamente a investigar o sequestro. No meio de sua investigação, ele é sequestrado e drogado por alguns dos homens de Naja. Em seu estado inconsciente, ele ainda é capaz de liberar seu superpoder e danificar o carro devido à pressão de suas mãos. No momento certo, Lina e Calista chegam para salvar Monroe. Mas como resultado do incidente, ele é baleado 3 vezes no peito e sofre ferimentos graves. E mais uma vez, ele utiliza seu poder para remover as balas, para que o processo de cicatrização possa ser feito mais rapidamente. Eles o levam para o local de Monté para ser tratado. Lá, Calista acaba de revelar um fato de que Monroe é um super-herói como o Pac Royal, mas houve um incidente que os separou. Monroe, que na época ainda não conseguia controlar completamente seu poder, cometeu acidentalmente um erro ao tentar prender um criminoso. Seu erro resulta na morte de Gigaman. Por causa disso, ele nunca mais utiliza seus poderes. Mas agora, eles concordam em se unir para salvar Lily e capturar Naja. Enquanto esperam pela melhora da condição de Monroe, eles inicialmente conduzem uma investigação e finalmente conseguem encontrar a sede da Naja. Através de um cientista, eles descobrem o motivo pelo qual Naja está se comportando assim. Acontece que no passado, ele também foi usado como objeto de pesquisa para pessoas com superpoderes. Portanto, ele sofre de um transtorno mental que o faz desejar vingança neste momento. Enquanto Monroe não se recuperou, a substância ainda está presente e até mesmo usada por um grupo de pessoas para cometer roubo e assassinato. No final, o grupo decide atacar a sede da Naja junto com a polícia, é claro, sem contar com a presença de Monroe. Naja ordena que seus homens tragam todas as substâncias que ele tem e também traz Lily para escapar daquele lugar. Devido a essas substâncias, os homens de Naja também possuem superpoderes. Enquanto isso, Naja leva Lily por um caminho diferente com seus homens, mas de repente ele é bloqueado por Monroe. Ele desafia Naja ainda mais para que ele inspire mais da substância e se torne mais forte. Quando ele está desprevenido, Monroe consegue se livrar dele e pede a Schautzman que leve Lily para um local mais seguro. Em seguida, ele continua seu duelo com Naja, que continua inspirando a substância até que isso o torne incontrolável. Monroe aproveita a oportunidade para levá-lo o mais longe possível e fazê-lo se despedaçar e explodir no céu. A princípio, as pessoas pensaram que a explosão também havia matado o Monroe, mas felizmente ele sobreviveu ao incidente. O filme termina com o caso de incêndio criminoso resolvido e Lily salva. Monroe também começa a se aceitar como um super-herói.
Espero que tenham gostado. Até a próxima.